Olá a todos. Continuando, então, nossa série de vídeos sobre a revisão das avaliações. Esse trabalho já foi, de certa forma, comentado em aula e vamos, então, retomar para que esse trabalho, para que essa revisão fique gravada e aí, assim, vocês possam ter mais tempo, né, conseguir pausar o vídeo e fazer as alterações. Bom, uma delas uma das sugestões, né, são as setas que faltaram, tá? No desenho técnico mecânico, ele deve ser utilizado as setas preenchidas, tá bem? Como estavam aqui as linhas auxiliares e linhas de cota, não existe nenhum tipo de padrão do jeito que estava, tá? Se fosse utilizado aqui o desenho técnico, a norma, né, das setas para desenho técnico arquitetônico, né, ou civil, poderia ser utilizada uma linha oblíqua também, tá? Que não é o caso aqui. Então, essa questão das setas é muito importante. As demais setas, né, dá para ver que no desenho foram colocadas, o padrão delas está muito bom, né, a questão das dimensões. Outra coisa aqui é a questão das bases, né? Eu falei já muitas vezes, né, mas vale repetir, que é bem interessante fazer a cotação em relação a uma das bases, apenas uma delas, né? Porque é feito o faceamento da peça e depois todas as outras medidas são tomadas em relação àquela base, tá? Principalmente quando se trabalha com máquinas, né, como fresadoras e tornos. Fica mais fácil sempre quando tem em relação a uma mesma face, ou uma mesma base. Então, essa medida de 25 ou a de 15, ela poderia ter sido inserida tomando-se uma das bases. Claro que muitas vezes vocês vão ver a perspectiva que é entregue para vocês, né, o desenho, e vocês vão ver essas medidas aqui na perspectiva, e aí vocês vão querer colocar. Só que vocês sabem das regras de cotação que nós vimos que esse tipo de cotação aqui, né, deve se evitar. Então, sempre tentar fazer em relação a uma das bases. Existem agora aqui umas linhas que não deveriam existir, né? Elas não, a princípio, pode ser que o aluno estivesse fazendo a projeção dessa parte do trapézio, né, da parte inferior, mas ela deveria ser tracejada. Então, eu acredito que essas duas linhas aqui não são para projeção desse trapézio. E aqui, então, deveria ser apresentada a aresta, né, não visível, tracejada. Por quê? Porque essa visualização, tendo esse observador desse lado, ele não vai conseguir ver nenhuma dessas duas linhas aqui e também nenhuma dessas duas linhas aqui. Por isso que deveriam aparecer também essas arestas não visíveis para informar que existem duas superfícies diferentes aqui embaixo que não são visíveis tendo seu observador tomado deste lado, né, do lado esquerdo da peça. Então, a projeção, né, dessas 4 linhas seriam de forma não visível. Existem algumas cotas que estão faltando. Uma delas, claro, essa de 25 aqui foi a cota dessa base menor, do trapézio, e depois teria que haver uma cotação da base maior. Como existe uma simetria na peça, né, o aluno já indicou essa simetria, seria só tomar essa medida. Mas
Claro, por que não foi tomado? Por causa que houve um erro no momento da verificação de escala, da melhor escala para ser utilizada. Essa escala aqui não foi a melhor. Por quê? Porque está faltando espaço. Mesmo que a centralização, né, mesmo que se tome uma centralização para que essa peça, todas essas vistas, fiquem um pouquinho mais para o lado direito, acredito eu que não seria possível, pois faltam muitas cotas, tá bem? Então, essa cota aqui de 25 está aparecendo, essa cota aqui é a que está faltando, poderia ser colocada aqui, até poderia ser colocada. Qual que é o problema? Nós iríamos cotar em aresta não visível, e deve-se evitar. Então, a cota deveria vir para cá, tá? Deixando 1 milímetro, né, em relação... Aqui eu estou passando a margem, isso não se faz, tá? Eu só estou demonstrando que está faltando uma cota, tá bem? Então, falta aqui uma delas, tá bem? As linhas de extensão, algumas delas não estão de acordo com o padrão, tá? Uma delas é essa linha de extensão aqui, tá? Por quê? Porque ela está passando pela reprodução daquela caixa, né? É uma caixa imaginária em torno da peça, porque as demais foram feitas dessa forma. Notem que aqui, ó, a linha auxiliar, se todas elas devem ir até o ponto, essa linha auxiliar deveria seguir até 1 milímetro desse ponto, né? Assim também, dessa forma. E aí também as outras que estão faltando deveriam ser também. Assim como esse valor de número 5, essa cota de 25 deveria também vir até 1 milímetro do ponto que está sendo cotado, tá bem? Então, essa aqui é que está fora do padrão, tá bem? Outra cota que está faltando é essa profundidade aqui desse detalhe da peça, tá? Ele deveria ter sido cotado, ele pode ser cotado tanto de uma base quanto da outra, tá? Eu indico aqui fazer todos da mesma base. Como aqui é 75, dá para puxar essa de 15, depois dá para puxar essa cota aqui, que a princípio eu não tenho desenho aqui, não sei, né? Mas poderia ter sido puxada a cota daqui, e depois ser puxada uma outra cota aqui no meio, de quanto? 75 menos 25, 50. Então, aqui deveria ter 50. Então, seria 15, essa que, não, que a princípio eu não sei, 50, 75. Tá? O que vocês podem fazer? Para não ficar muitas cotas numa mesma vista, vocês podem dividir. Então, esse 15, ele poderia vir tranquilamente aqui nesse ponto, tá bem? Essa aqui, que é uma cota que eu não sei qual é o valor, né? Vocês vão ver depois lá na perspectiva. Essa cota ficaria mais interessante aqui, porque aqui ela está sendo vista como aresta visível, tá? Aqui também, né? Por quê? Porque as duas, na verdade, essa face aqui inferior, né? E essa face aqui, aliás, essa face superior, né, desse trapézio e essa face inferior da peça, elas coincidem, tá? Eu consigo ver que elas coincidem nessa vista aqui. Então, eu posso cotar aqui, ou também posso cotar aqui. Aí vocês vão dizer, tá, mas professor, então eu estou cotando a aresta não visível. Se vocês cotarem aqui, quer dizer que vocês estão cotando essa aqui. E depois, nessa vista, vocês vão ver que elas duas são coincidentes, tá? Mas tranquilo, pode deixar aqui que fica muito bom a visualização também. Essa cota de 50 vocês podem colocar aqui e também a de 75,
tá? Então, essa distribuição vocês podem fazer de uma melhor forma, tá? Aqui, que eu havia comentado, tem um espaço ainda para ser feito alguma cotação. Claro que essa aqui não é interessante colocar desse lado. Então, todo esse desenho deveria ter sido deslocado para a direita, tá? Aqui teria que colocar uma outra cota que é para definir aonde é que se encontra esse objeto aqui dentro da peça. Porque tem uma distância aqui de 5 milímetros em relação, né, a essa aresta e o início dessa parte que é vazada. Aliás, que é suprimida, né? Essa parte aqui é suprimida, tá? Essa partezinha aqui foi suprimida da peça. Bom, então a distância que tem entre esses dois pontos, a cotação está sendo feita na vista correta, porque as duas arestas são visíveis, tá? Se fosse aqui, ficaria um pouquinho complicado, porque aqui temos uma aresta não visível e deve-se evitar. Então, a cotação está feita na vista correta. Qual que é o problema aqui? Esses 5 milímetros está certo, mas aonde que eu começo esses 5 milímetros? Ele é mais para cá? Ele é mais para lá? Qual é a distância que tem aqui? Né? Qual é a distância que tem aqui? Qual é a distância que tem desse aqui? Eu não tenho essa medida, tá? Não foi colocada. Então, está faltando outras duas cotas, né? Eu posso começar por aqui. Eu posso deixar essa aqui? Até posso. O correto é sempre tomar em relação à base. Então, eu poderia puxar uma cota até aqui, depois uma cota até aqui, tá bem? Então, eu não preciso dessa de 5 milímetros. Se vocês preferirem, vocês podem colocar, podem deixar, né? Pode até colocar lá do outro lado. Ou vocês podem começar todas elas daqui e deixar essa de 5 milímetros. Até vamos colocar aqui desse outro lado para que vocês tenham uma visualização melhor. Tá? Então, eu vou fazer essa cota aqui primeiro. Tá? Essa distância que eu estou colocando aqui não leva em consideração. Na verdade, eu quero só mostrar quantas cotas deveriam ter sido colocadas aqui. E, claro, se eu colocar desse lado, quer dizer que esse lado é o mesmo, né? Porque aqui até o aluno colocou que ela tem uma simetria. Tá? Então, eu coloquei aqui essa dimensão, depois coloco outra cota, que vem até aqui. Então, eu não preciso fazer a cotação de 5 milímetros, não tem aquela questão do acúmulo de erro, né? Se eu errei essa cota aqui e depois aqui tiver 5 milímetros, eu vou errar também a de 5 milímetros. Ela pode ficar maior ou menor. Nesse caso aqui, se eu errei só uma, talvez a outra ela fique correta. Então, eu tenho essas duas medidas aqui, que são essenciais para a produção da peça. Tá bem? Então, essa cota aqui fica meio perdida, assim, porque eu preciso saber. Claro, nesse sentido aqui, eu tenho como saber, né? Digamos aqui no sentido direita-esquerda. Por quê? Porque eu tenho 25. Como a peça é simétrica, eu sei que a distância que tem daqui até aqui é o 50 menos o 25, que dá 25, e divido por 2. Tá? Então, esse lado tem 12,5 e esse outro lado aqui tem 12,5. Tá? 12 milímetros e meio. Por causa dessa linha de simetria. Se não existisse a linha de simetria, eu teria que fazer cotações, haveria muito mais cotações aqui dentro. Tá? Então, a princípio, são essas cotas que estão faltando. E aqui, essas cotas do diâmetro, né, a princípio foram feitas internas, tá? Pode ser realizado, pode, está dentro da norma, tá bem? Mas faltou bastante cota. A princípio aí faltou 4 cotas, tá? Não é possível executar a peça, tá bem? Isso aí é como se não tivesse nem feito o desenho. Vai lá para a produção, mas foi um tempo perdido porque ele tem que retornar para ser novamente ajustado, tá?
Mas são falhas bem fáceis, né, de se contornar. Então, aqui, ó, eu vou ter duas cotas a mais. Então, talvez aqui eu não vai caber a peça. Claro que eu posso fazer uma cota aqui e depois uma de 5 milímetros, como havia sido feito aqui. Qual que é o problema? Ainda assim não vai ter espaço, porque aqui também falta uma. Tá? Então, vamos ter esse problema. Claro que essa aqui eu também consigo distribuir, né? Essa aqui, né? Ou essa aqui eu consigo distribuir aqui, porque é a distância que tem desse ponto até essa base. Então, ela vai ficar aqui, tá? Então, é possível? Até eu acho que é possível. Fica muito justo? Eu acho que fica bem justinho, tá? Então, a princípio, as sugestões que eu tinha para esse trabalho eram essas, tá? E aí, logo mais, eu retorno com outra avaliação de outro trabalho, tá bem? Então, até a próxima.